Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz esteja permeando os nossos corações nessa manhã. Eu não ouvi o amém. Amém? Agora, amanhã a nossa SAF vai completar 129 anos, exatamente no dia 11 de novembro. E, segundo o histórico, é a primeira SAF a se organizar no Brasil como trabalho feminino. Então, nós queremos, como conselho, como presbítero da igreja, abraçar todas as irmãs e dizer da importância desse trabalho que a SAF realiza. E agradecer também o convite honroso de poder partilhar a palavra do Senhor nessa manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias, sem mais delongas, e vamos ler apenas um texto, um versículo do livro de Hebreus, no capítulo 12. Eu tenho estudado esse livro com os meus alunos. Além da escola dominical, durante a semana a gente tem mandado para eles o que eu chamo de preciosidade de Hebreus. Nós escrevemos 40 textos e toda semana a gente manda um para que eles possam meditar também nessa preciosidade que é o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, e nós leremos apenas o versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos repetir? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, fala ao meu coração nessa manhã, primeiramente, e fala ao coração dos nossos queridos irmãos que aqui estão, para que possamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar através da sua palavra. Usa-me como veículo para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse tema santificação, ele permeia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E nós gostaríamos de trabalhar um pouco esse tema conosco, porque ele vai, no seu bojo, trazer um alerta muito profundo, muito significativo, e que vai requerer de nós muita responsabilidade. O escritor de Hebreus diz que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Pode ser presbítero, pastor, presidente de SAF, da OMP, pianista, regente. Se não for santo, não tem jeito, não vai mesmo. Está aqui na Bíblia. E é sobre isso que eu gostaria de conversar nessa manhã com os irmãos. Eu já pedi perdão aqui ao pastor Nizam e ao pastor Kleber e disse para eles que pregador leigo não está subordinado a uma matéria do seminário chamada homilética, que diz como é que o pastor deve pregar. Primeiro parte 1, 2, 3, aplicação, resumo e tal. Eu estou livre disso porque eu nunca fui para o seminário, então a gente vai bater um papo aqui à luz da palavra de Deus, e eu queria trazer algumas argumentações sobre esse texto. E a primeira argumentação que eu gostaria de dizer para os irmãos é que esse texto, essa ideia de santificação, ela foi muito trabalhada antes da reforma. Logo depois que a igreja primitiva inicia os pais da igreja, e eu não gostaria de me ater, porque o tempo não dá, e eu gostaria de começar a falar a respeito do tema pós-reforma, daquilo que os nossos pais reformadores nos legaram. A partir daí eu gostaria de trazer esses conceitos da reforma. E a primeira coisa que os reformadores nos ensinam é que existe uma separação muito grande entre justificação e entre santificação. E é importante que vocês compreendam isso para que a gente possa, daqui a pouquinho, deixar a justificação no lado e trabalhar especificamente no processo da santificação. Os reformadores nos ensinaram, e nós aprendemos, que a justificação é um ato legal da graça de Deus. Você não tem, e eu, nenhum efeito sobre a justificação. Eu não fiz nada, nem você fez nada. Nós não fizemos nada para que nós fôssemos salvos. Para que nós, em vez de estarmos na praia hoje, estarmos viajando, estarmos fazendo qualquer atividade, estarmos aqui, adorando a Deus. Eu não fiz nada para isso. Quem fez foi Cristo. Foi o Espírito Santo de Deus operando através do programa eterno de Deus da salvação.
Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, verso 1, ele diz assim, que vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a nossa condição. Quando Deus nos encontrou, nós estávamos mortos, não tínhamos nenhuma atividade. E ele foi lá e resgatou. Isso chama-se justificação. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, que é um capítulo muito voltado para essa questão da justificação, ele diz assim, pois, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Portanto, o processo da justificação é um processo unilateral da parte de Deus, que permite que a gente saia da condição de mortos e seja ressurretos com Jesus Cristo. Mas também os reformadores nos ensinaram que a santificação, enquanto a justificação é um ato legal da graça de Deus, a santificação é uma obra moral, recriadora, que muda a natureza interior do homem e da mulher. Portanto, enquanto é um ato legal, a justificação, unilateral da parte de Deus, a santificação é uma obra moral, aplicado àquele que já foi justificado, e ele recria a natureza do homem. Eu disse esse exemplo na minha classe um dia desses, ouvindo uma mesa redonda de um núcleo que estuda violência na USP, São Paulo. Alguém perguntou ao coordenador se uma pessoa mata, estupra e rouba, vai preso. Depois de 6, 7 anos, ele tem uma liberdade e sai. Aí ele estupra, rouba e mata e volta para a cadeia. Aí ele passa mais 5, 6 anos, ele sai. E aí ele mata, estupra e rouba. E o entrevistador perguntava ao coordenador desse ensino de estudo sobre violência, o que é que pode fazer com uma pessoa dessa? E aí deixou o coordenador numa situação muito difícil. Ele falou, nesses casos, só se a pessoa nascer de novo. Eu estava assistindo o programa assim, eu já vi isso em algum lugar, que é preciso nascer de novo. Portanto, essa obra da santificação é a obra que vai recriar o homem e a mulher. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele diz assim, fui crucificado com Cristo. Ou seja, eu já fui regenerado, já fui justificado. Assim, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim e me amou. Portanto, essa vida que eu tenho que levar após a justificação, que é a santificação, é uma vida que eu não vivo mais por mim, porque eu já estou crucificado em Cristo. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, aqueles versos conhecidos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus opera no homem através de Jesus Cristo, e com isso ele ganha a justificação. E na sequência, seu Espírito Santo começa a atuar de uma forma extraordinária, transformando a vida através do processo da santificação. Portanto, nós podemos definir a santificação como uma graciosa e contínua operação do Espírito Santo em nossa vida, pela qual o Espírito Santo vai nos libertar do pecado, vai justificar da corrupção e vai renovar toda a natureza e vai nos formar à imagem de Deus e vai nos capacitar para operar as boas obras. É através desse processo da presença do Espírito Santo em nossa vida, que agora nós somos templo do Espírito Santo, que ele vai fazer um processo de santificação.
nenhuma mudança de caráter, nenhuma revolução no caráter, nem o caráter mais refinado vai conseguir isso. Só a graça e a misericórdia do Espírito Santo de Deus vai fazer esse processo de santificação em nossas vidas. Essa, portanto, seria a nossa primeira argumentação. Mas tem uma segunda argumentação que eu gostaria de compartilhar com vocês. A santificação é uma obra sobrenatural. A santificação é uma obra sobrenatural de Deus. A santificação vai consistir de forma fundamental em uma operação divina que vai atingir a alma, onde os efeitos da regeneração são ampliados com um desejo quase incontrolável de uma vida mais perto de Deus, com uma vida mais preocupada em agradar a Deus, de servir ao Mestre, de levar essas boas novas para quem ainda não as conhece, de levar essas boas novas aos amigos, aos vizinhos, aos colegas, aos parentes, desenvolver boas obras, estar preocupado com as pessoas que estão ao nosso redor e que ainda não conhecem Cristo. Se isso já acontece com você, aleluia, você já está seguindo o caminho da santificação. Agora, se a graça de Deus que está em você nunca permitiu que você se preocupasse com seus parentes que ainda não conhecem Cristo, nunca se preocupasse com seus vizinhos, nunca ligasse para ninguém, é bom dar uma revisada no seu processo de justificação. Porque o processo de santificação, ele é seguido a partir do momento que Cristo nos alcança. Esse processo de santificação, e essa é a nossa segunda argumentação, ele vai acontecer de duas formas, basicamente. Ele vai acontecer na hora que você mortifica o velho homem, a velha mulher, e vai também permitir um outro lado, que é a vivificação do velho homem e do novo homem e da nova mulher. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 6, ele diz o seguinte: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Cristo já nos regenerou, eu não sou mais escravo do pecado. E ainda escrevendo aos Gálatas, Paulo diz assim: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Portanto, nesse processo de santificação, não vai haver mais espaço para desejos ilícitos, nem vai haver espaço para um pecado que você alimenta e gosta dele e faz aquele pecado com prazer. Portanto, esse processo de santificação mortifica o homem e vai mostrá-lo que ele não pode mais viver na senda do pecado. E ao mesmo tempo, ele vai crucificar na carne as suas paixões e aqueles seus desejos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Já a positiva, já a parte da vivificação, Paulo também nos orienta em Efésios capítulo 2, verso 10, o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo. Quando você recebe Cristo, que começa o processo de santificação, você começa a trilhar um caminho novo, que é o caminho das boas obras, que já está preparado para que nós sigamos por ele. E ele, quando escreve, Paulo, aos Coríntios, ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para poder instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí eu vou dizer uma coisa aqui que eu não quero dizer que ninguém aqui faz isso. Mas como é que a gente pode assistir filme pornô ou a televisão aberta e até a fechada, altas horas da madrugada,
vendo cenas degradantes de pornografias. Como é que pode, se eu tenho a mente de Cristo? Não pode. Se eu já tenho a mente de Cristo, isso não cabe mais na minha relação. Esses dois aspectos da santificação, mortificação do velho homem e vivificação do novo homem, da nova mulher, é um processo que anda junto, os dois andam junto. Enquanto um vai mortificando o velho homem, vai fazendo com que nasça o novo homem e a nova mulher. Enquanto estamos mortificando a carne, abandonando o pecado, vamos ao mesmo tempo criando um novo homem e uma nova mulher. Como é que nós poderíamos dar um exemplo para isso ficar bem claro? Imagine uma casa velha, fechada há muito tempo. Quando você abre e entra nessa casa, você vai ver que, na medida que o ar fresco vai entrando naquela casa, os odores vão saindo do outro lado. Você abre todas as portas, não é assim que a gente faz quando chega numa casa que está há muito tempo fechada? Você abre todas as portas, todas as janelas, e na medida que o ar fresco vai entrando, o ácaro, as bactérias, os fungos, aquele mau cheiro vai saindo. É assim que funciona essa nova condição de mortificar o velho homem e de vivificar o novo homem. Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 1, que isso acontece quando nós somos sepultados com ele no batismo. E com ele fomos ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando nós morremos com Cristo, nós começamos então a mortificar a carne e a vivificar o novo homem. Mas, queridos, esse processo de santificação é muito interessante. Ele vai afetar várias partes da nossa vida. Ele vai afetar o corpo, ele vai afetar a alma, ele vai afetar o intelecto, ele vai afetar o afeto, ele vai afetar a vontade. Portanto, o processo de santificação ele vai mexer na nossa estrutura completa, seja no corpo, seja na alma, seja no intelecto, seja no afeto e seja na vontade. Rapidamente, vamos ver como é que esse processo de santificação vai ter impacto no meu corpo físico. Eu estou buscando Paulo porque Paulo é um dos apóstolos que mais fala, apesar de nós termos lido agora de manhã João falando sobre santificação, mas Paulo, ele fala bastante sobre a santificação. Ele, quando escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, ele diz o seguinte, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário essa preocupação com o nosso corpo. E aí quando Paulo, de novo, vai falando aos Coríntios, aquela igreja complicada que ele escreveu, apesar de ser uma igreja de Cristo, tinha umas broncas pesadas lá, Paulo vai instruir o pessoal e vai dizer assim, vocês não sabem que o corpo de vocês são membros de Cristo? Aí Paulo diz assim, tomarei eu os membros de Cristo e vou uni-las a uma prostituta? Está falando diretamente para a questão do corpo. E ele diz, de maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E aí ele começa a descrever o que é que nós deveríamos fazer. Fujam da imoralidade. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo comete, mas os que cometem pecado na sexualidade cometem no próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo de Deus que habita em vocês e que foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos?
Essa é a recomendação de Paulo para os coríntios. Portanto, glorifique a Deus com o seu corpo. Essa é a recomendação. Eu tenho que ter preocupação com o meu corpo. Isso é um texto de Romanos capítulo 6, versos de 15 a 20. E ele ainda escrevendo nesse capítulo 6, ele diz assim: portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Não permita. Além desse aspecto da santificação no corpo, esse aspecto da santificação também vai mexer diretamente na alma e no espírito. Paulo diz assim: portanto, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Essa é a recomendação para aqueles que já estão em Cristo Jesus. E ainda no capítulo 5 de Tessalonicenses, Paulo diz assim: que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, que todo o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, impacto da santificação no corpo, impacto na alma, impacto no espírito e impacto no entendimento. Jeremias, falando sobre esse assunto, ele diz assim: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Esse é o processo da santificação. Desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados. E aí a gente fica pensando, como é que Deus atua na santificação desde o menor? Como é que funciona isso? Me permita dar um exemplo de uns 28 anos atrás, mais ou menos. O meu filho Bruno, de 5 anos, ele já está adulto, já tem filho, mas já teve 5 anos. A gente estava aqui na igreja, ainda era ali perto do Santa Joana, e pregava o reverendo Josafá Vasconcelos. O Josafá pregava sempre na nossa igreja, o reverendo Benedito sempre convidava ele para pregar. E Josafá é um pastor, é um homem de Deus, é uma pessoa extraordinária. E Josafá fazia uma pregação, e ele era muito entusiasmado, e falava com muita veemência. E ele fazia uma pregação comparando o grito da libertação de Josué, quando estava lá derrubando os muros de Jericó, com o grito de Cristo na cruz. E ele vai desenvolvendo o sermão dele, e vai desenvolvendo, e lá num momento ele vai falar do sofrimento de Cristo, vai falar de toda a angústia que Cristo estava sofrendo na cruz, e diz que Cristo bradou. E Josafá, naquele entusiasmo, ele brada, dá um grito enorme na igreja, e foi até algumas pessoas tomaram impacto com aquele grito que Josafá deu, porque ele, segundo ele, o relato nos mostra que Cristo deu um grande brado quando entrega o seu corpo. Josafá veio para frente da igreja, e nós fomos saindo, e Bruno, que estava comigo, saindo também, eu pegando na mão dele, aí cumprimentamos Josafá, e aí o Bruno, 5 anos, chega junto de mim e diz assim: pai, me diga uma coisa, Jesus sofreu tudo isso, sofreu, e bateram nele daquele jeito, e bateram. E furaram ele, e botaram a coroa na cabeça dele, assim, salsangue daquele jeito, porque Josafá, ele realmente caprichou no desenho que ele estava mostrando. E foi tudo isso para salvar a minha alma e a sua alma e tal. Não foi, filho, foi tudo isso. E aí ele dá a tapa de luva no pai. E por que você nunca me falou disso? Eu digo: ó, Bruno, talvez me faltou a eloquência, né, do pastor Josafá.
Mas aos 5 anos de idade, Deus estava trabalhando o coração de Bruno e mostrando para ele o seu amor e, quem sabe, começando ali um processo de santificação. Porque a Bíblia diz que desde o menor até o maior, essas coisas vão acontecer. Mas, além do corpo, da alma, do espírito, do entendimento, esse processo de santificação também vai ter um impacto na vontade. Eu tenho que apelar para Paulo aqui, porque ele bate forte nessa questão. E Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 2, verso 13, o seguinte: pois é Deus quem efetua em você e em mim, tanto querer como realizar, de acordo com a boa vontade dele, não é a minha. Portanto, esse desejo que agora tenho, não pode ser mais um desejo meu, mas é um desejo de Cristo, nesse processo de santificação. E se é um desejo de Cristo, e é um desejo para a santificação, e se eu tenho a mente de Cristo, e se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso ver filme pornô de madrugada. Não posso. Não posso. Mas além do corpo, e da alma, e do espírito, e do entendimento, e da vontade, o apóstolo Paulo fala também que existe um impacto nas paixões. Os que pertencem a Cristo, Jesus Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quando Cristo morre lá na cruz e paga todos os nossos pecados, os meus desejos e as minhas paixões também têm que estar ali crucificados com Ele. É esse entendimento que eu tenho que olhar e me convencer. E por fim, além do corpo, da alma, do espírito, do entendimento, do impacto na vontade, do impacto nas paixões, a Bíblia nos fala que esse processo de santificação também tem um impacto na consciência. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará a vossa consciência de atos que levem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Hoje à noite, quando você for dormir e eu for dormir, dá uma olhada na consciência, vê como é que ela está. O que é que eu fiz que magoou meu irmão, que prejudicou as pessoas, que magoou as pessoas. Eu tenho que ter consciência limpa para que eu possa caminhar nesse caminho da santificação. Mas uma terceira argumentação, queridos, são algumas características da santificação. Diferentemente da redenção, né? Onde o Espírito de Deus age livremente e nos tira lá, estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele vai lá e arranca a gente sem que a gente participe desse processo. E aí está a grande doutrina dos reformadores da predestinação. E se você não crê nessa doutrina, não tem problema, você está predestinado do mesmo jeito, não é? Diferentemente desse processo da redenção, onde Deus age livremente, traz o homem e a mulher aos seus pés e se torna seu redentor de forma compulsória, sem a nossa participação. A santificação não é assim, é ensinada de forma diferente. É ensinada pela palavra, que o homem e a mulher podem e devem ter o dever de lutar por ela, usando os meios que Deus disponibiliza. Portanto, o processo da santificação é um processo onde eu tenho que agir, onde eu tenho que participar ativamente, porque essa é a recomendação da palavra de Deus. Vamos ver alguns textos aqui para poder a gente compreender melhor. Amados, visto que temos essas promessas, promessa de vida eterna, Paulo falando aos 2 Coríntios, promessa de graça, de bondade, de misericórdia, etc. e tal, purifiquemo-nos, aí vai um imperativo, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Vem o primeiro imperativo, nós temos que nos santificar. Mas
em Colossenses, no capítulo 3, depois vocês podem ler com mais calma, eu vou ler alguns versículos aqui do capítulo 3, Paulo vem com toda a sua autoridade, mostrando que esse processo de santificação é um processo que eu tenho que participar ativamente dele. E ele usa vários imperativos aqui para nos mostrar como é que a gente deveria agir. Ele diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele começa a descrever essas coisas: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, arrogância, idolatria, que é por conta dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nela. Aí vem uma outra recomendação de Paulo: mas agora, nesse processo de santificação, abandone todas essas coisas. E aí ele vai fazer uma outra relação: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no nosso falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Deus está nos formando à imagem dele. Portanto, a gente tem que se despir dessas coisas, e eu tenho que fazer um esforço enorme para poder batalhar, para poder me livrar dessas coisas do velho homem. Nessa nova vida, na vida de santificação, já não há diferença entre grego e judeu, incircunciso ou circunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistamos agora de outras coisas. E ele começa a descrever: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-nos uns aos outros, perdoando as queixas que nós tivemos uns contra os outros. Perdoe como o Senhor vos perdoou. E é tão difícil isso. Perdoar é tão difícil. E cada um de nós sabe o que eu estou dizendo. Acima de tudo, porém, revista-se do amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. Portanto, queridos, fica claro que a santificação tem lugar, em parte, na vida do subconsciente nosso. E como tal, é uma operação do Espírito Santo, porque ela não pode ser feita de outra forma. É o Espírito Santo quem está agindo. Mas fica claro também, através desses textos que nós acabamos de ler, que isso vai dar-se de uma forma também consciente. E nesse caso vai depender da sua vontade e da minha vontade, do meu desejo e do nosso desejo de querermos sermos santos. E de que forma nós podemos fazer isso? Através do exercício da fé, do estudo da palavra, da oração e da associação nossa como igreja. São elementos que Deus utiliza para que nós possamos fazer esse processo de santificação. É bom lembrar também que esse processo de santificação é um processo que não se completa aqui nessa vida. Ele começa aqui, mas não tem jeito, a gente é pecador ainda, como já foi dito agora de manhã, não é? Se completará, como diz Paulo, como nesse corpo que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade. Aí sim nós alcançaremos essa situação. Eu já estou encerrando, já são 10h20, mas é passar a palavra um pouco tarde. Uma quarta argumentação desse processo de santificação: existe um caráter imperativo, como nós já falamos. O processo da santificação, e aí vem uma bomba aí para você e para mim. O processo da santificação não é opcional. Eu não tenho opção, eu não tenho a escolha de dizer: eu sou remido, mas eu não quero ser santo. Não tem jeito. Ou você é remido e é santo, ou a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Paulo estava combatendo uma heresia, porque ele dizia o seguinte, que onde operou o pecado, superabundou a graça. Aí apareceu um gaiato lá, disse: então, já que é assim, aonde tem pecado,
vai ter graça, vamos pecar mais, para que a graça venha mais. E Paulo diz, espera aí, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não tem jeito. Se eu já morri para o pecado com Cristo, eu não posso continuar vivendo do pecado. E ele continua dizendo, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o nosso corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Eu não posso mais ser, eu sou pecador, mas eu não posso ser mais escravo do pecado. E o salmista, escrevendo o Salmo 1, ele vai dar uma dica, como é que eu posso viver fora dessa coisa. Ele diz que como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não se imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua santificação está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Portanto, a santificação é um caráter imperativo. Imperativo. Uma quinta e penúltima argumentação. O processo de santificação não é indolor. Não pense que você vai ser santo e todo mundo vai bater palma para você, botar aquela coroinha, fazer um negocinho. Nada disso. Se alguém vem a mim, disse Jesus Cristo, e ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, a seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. O primeiro lugar é Cristo. O primeiro lugar é Cristo. É Cristo sempre. Está acima dos meus bens, da minha família, meus amigos. É Cristo. Se eu não fizer isso, eu não vou alcançar o meu processo de santificação. Jesus Cristo, prevendo isso, ele diz assim, em João capítulo 16, 33. E eu lhe disse essas coisas para que vocês creiam em mim, e vocês em mim tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflição. É uma recomendação de Jesus, vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo, né, porque eu venci o mundo. E tem um versículo, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, que esse me fala profundamente. E eu tenho uma convicção disso e tenho vivido isso na prática. Paulo diz assim, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão aplaudidos. É isso que diz? Serão perseguidos. Quem quer viver aos pés de Cristo, colocando essa questão da fé, da sua escolha, dos seus objetivos de vida, vai ser perseguido. Não importa. Pedro, quando saiu do Sinédrio, bateram nele e disseram, ele disse, eu saí feliz porque, eu saí regozijado porque fui digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Portanto, essa perseguição, esse processo de santificação não é indolor. Não pensa que na hora que você disser e resolver ser santo, e não tem jeito, se você não for, você não vai vir a Deus, você vai ter problemas. Mas fica tranquilo, Deus vai estar com você. E uma última argumentação. A recompensa começa aqui e se estende pela eternidade. É uma coisa extraordinária. Pedro diz assim, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos uma elite, se a gente pudesse dizer, pela graça de Deus. Nós não temos mérito nenhum, como nós já vimos. Há um versículo em Malaquias que me chama muita atenção e é muito gostoso, e ele está falando a respeito daquele dia quando todos estivermos juntos, reunidos na glória. Depois daqueles dias, depois aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros e o Senhor os ouvia com atenção. Foi escrito um livro como memória da presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. E aí o Senhor vai dizer o seguinte,
No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão para mim um tesouro especial. Eu terei compaixão deles, como o pai tem compaixão dos seus filhos. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. E essa palavra novamente me anima, porque eu sei que antes daquele dia, Deus vai agir ao nosso favor e vai estar conosco naquelas horas em que nós formos degradados por aqueles que estão zombando da nossa fé e da nossa crença. Paulo diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos entregará com ele todas as coisas. E por fim, queridos, eu quero dizer que mesmo que a gente sofra nesse processo de santificação, mesmo que a gente tenha que levar alguns puxões de orelha pelo caminho, Zacarias nos diz uma coisa tão bonita. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 2:8, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês. Porque todo aquele que tocar em vocês, toca na menina dos olhos de Deus. Que coisa impressionante saber que se alguém mexer com você ou mexer comigo, vai mexer na parte mais sensível de Deus, que é a menina dos olhos dele. É a parte poética aqui desse versículo. Para não fugir à metodologia presbiteriana, eu vou fazer um resumo e uma aplicação. Para não dizer que eu não fiz exatamente sem olhar nada, viu, pastor? Diante da exposição da palavra de Deus, seja feita por um teólogo de renome, ou seja feita por um presbítero simples e, como eu, uma pessoa que não tem conhecimento teológico mais profundo, há duas posições. Quando a palavra é exposta, não sou eu que estou expondo. Tudo que eu disse aqui, eu não dei nenhum, eu falei só da Bíblia, não é? A sua reação e a minha pode ser de duas formas, ou resistir, ou quebrantar-se e aceitá-la. Tudo isso que Josimar falou aí não tem nada a ver comigo. É uma possibilidade. Ou, tudo que Josimar falou, que não foi ele que falou, foi a Bíblia que falou, eu quero me quebrantar, e eu quero aceitar isso. A Bíblia nos informa o seguinte, quando a palavra de Deus é exposta, Isaías diz assim, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. O recado que eu estou trazendo nessa manhã não volta para Deus vazia. Não tem possibilidade. Mas fará o que desejo e atingirá os propósitos para a qual eu a enviei. Eu não pedi para pregar hoje, eu não pedi para auxiliadora, eu não pedi para ninguém. Me chamaram porque quiseram. E essa é a palavra que eu estou trazendo. Primeiro para mim e depois para vocês. E a palavra está dizendo que isso que eu disse para vocês, que a gente tem que se santificar e tem que deixar essas coisas, essas mazelas e cair de joelhos aos pés de Deus, é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. E como é que isso pode acontecer? A palavra de Deus é como um sol, é como a luz do sol. Se você pegar argila molhada e se você colocar no sol, o que é que vai acontecer? Depois de meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, aquela argila molhada, aquele barro vai endurecer feito pedra. Essa é uma possibilidade. Tudo aquilo que foi falado aqui vai endurecer mais o seu coração. É uma possibilidade. E a outra possibilidade é que essa mesma luz que endureceu o barro, se você colocar diante dele a cera, ela vai amolecer assim, vai ficar molinha, molinha. Portanto, essa mesma luz que endurece, amolece. Eu e você fomos confrontados com a palavra de que a santificação não é opcional, mas é o resultado da regeneração que Deus operou através da nossa redenção. E o Espírito Santo agora vai fazer esse processo juntamente com você da sua santificação. A palavra também nos mostrou, queridos,
que, diferente da regeneração, que é um ato unilateral da graça de Deus, a santificação exige a minha participação e a sua participação. Se você não desligar o televisor na hora que estiver vendo uma pornografia, o Espírito Santo não vai desligar. Ele não vai faltar luz, pode até faltar, mas não vai agir assim. Eu tenho que ter a iniciativa de fazer as coisas. Vimos também que a palavra que sem santificação, foi o texto que nós lemos, Hebreus 12, 14. É impossível ver a Deus. Não tem jeito. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje, antes de dormir, faça 2 perguntas para você. Eu vou fazer para mim também. Eu já sou regenerado? Eu já sou crente em Cristo? Eu já entreguei minha vida a Cristo? Eu já crucifiquei com Ele o velho homem? Se essa resposta for positiva, façam a seguinte: eu estou trabalhando no caminho da santificação? Faça essas 2 perguntas. E certamente Deus vai lhe ajudar a entendê-las e aplicá-las na sua vida. Vamos orar? Deus bendito, nós te agradecemos porque a tua palavra é tremenda, atualizada, foi escrita durante 1700 anos. E no primeiro século, há 1900 anos atrás, ela encerrou. Mas ela é atual para o século 21. E nós te agradecemos porque nessa manhã nós fomos confrontados com a realidade da santificação. Permite que, diferente da argila e do barro, o meu coração e a minha mente sejam como a cera. Que a luz que emana do teu Espírito possa nos derreter de forma tal e nos formar e nos moldar como o Senhor deseja que sejamos moldados, para que um dia nós possamos contemplar a tua graça e a tua face. Em nome de Jesus, amém.